Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Como todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui juntos procurando aprender um pouco mais da doutrina espírita. Hoje é dia 28 de outubro de 2020. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. É muito bom juntos, como todas as quartas-feiras, podermos refletir um pouco, compreender um pouco mais do Espiritismo, do Evangelho do Cristo. Nós vamos saudando a Sueli. Boa noite, Sueli, muito bom você estar aqui conosco. E todos os queridos amigos que compartilham conosco desse momento. Nós vamos fazer uma breve leitura para uma preparação espiritual para iniciarmos a nossa noite. Do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, nós vamos ler a mensagem 138. Nós abrimos aqui na mensagem 138, que se intitula Iluminemos o Santuário. Iluminemos o Santuário. Mas antes de iniciarmos a leitura, nós vamos voltar aqui ao Instagram, porque ele saiu fora, ver o que está acontecendo aqui com ele. Bom, está dizendo aqui que está ao vivo, então vamos lá. Mais a mensagem 138 do livro Vinha de Luz. Iluminemos o Santuário. É uma passagem de Paulo escrevendo a segunda carta que ele escreve aos Coríntios. Capítulo 6, versículo 16. Pois nós somos um santuário do Deus vivo. Que lindo que Paulo escreve. Pois nós somos um santuário do Deus vivo. E Emmanuel dá o título, a página, Iluminemos o Santuário. O esforço individual estabelece a necessária diferenciação entre as criaturas, mas a distribuição das oportunidades divinas é sempre a mesma para todos. Indiscriminadamente, todas as pessoas recebem possibilidades idênticas de crescimento mental e elevação ao campo superior da vida. Todos somos, pois, consoante a sentença de Paulo, santuários do Deus vivo. Refletindo, Senhor, nessa mensagem tão bela, quando nos diz que nós somos santuários do Deus vivo, nós vamos pedindo, Senhor Jesus, que possamos abrir esse santuário em direção a Ti e em direção a Deus, nosso Pai, com gratidão em nossos corações, a cada benfeitor amigo que aqui se encontra. Nós vamos dando início a mais essa noite de estudos, de aprendizado, e te pedimos a Tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, não sei o que está vendo com o Instagram, que ele está saindo fora. Foi algum problema? Não sei. Ele está sumindo a imagem. Mas nós vamos iniciar aproveitando e mostrando a apostila que nós utilizamos para o nosso estudo, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, Programa Complementar, Tomo Único. Nós utilizamos essa apostila para o nosso estudo do segundo ano, mas mesmo aqueles que ainda não fizeram o primeiro ano de estudos,
tem condição de acompanhar o nosso segundo ano, porque nós temos procurado fazer de uma forma bem tranquila, bem devagar, para que a gente possa acompanhar. Aproveitando, mandando um abraço para a Liete. Boa noite, Liete. Boa noite, Marli. Muito bom vocês estarem aqui. A Gleice. Que bom, Gleice, que você tem conseguido nos acompanhar. Mas nós vamos dando continuidade ao nosso estudo. Nós estamos, de acordo com essa apostila que nós mostramos, vendo o módulo 8, que trata da evolução do pensamento religioso. E hoje nós vamos ver o roteiro 2, que é sobre o politeísmo. Nós sabemos que desde o início da humanidade, nós já estudamos isso algumas vezes, já comentamos, o homem ele já tem inato um sentimento de religiosidade. Desde aqueles homens primitivos, eles já tinham a noção de que algo superior regia todo o universo e eles tinham várias formas de adorar. E é isso que nós vamos ver com relação ao politeísmo. O que é o politeísmo? É quando a gente adora vários deuses e não apenas um Deus. Nós já vimos que, apesar de que lá no Antigo Egito já existia essa noção de um único Deus através de um rei egípcio, mas depois mudou novamente, passaram a adorar vários deuses. E o povo hebreu, aquele que veio através de Abraão, de Moisés, foi o povo que já tinha condições de aceitar apenas um Deus único. Apesar de muita dificuldade, Moisés era muito rigoroso, porque quando ele virava as costas já tinha alguém querendo adorar. É tanto que quando ele sobe lá ao monte para trazer as leis, os 10 mandamentos, quando ele volta tinha o quê? Tinham feito um bezerro de ouro e estavam adorando o bezerro de ouro. E ele fica muito enfurecido com aquilo. Mas nós vamos ver então hoje a evolução desse pensamento religioso. Como que isso foi acontecendo ao longo do tempo? É importante compreendermos isso. Termos essa noção de como foi evoluindo até chegarmos aonde nos encontramos hoje, dentro do Espiritismo. Porque nós já fomos aqueles espíritos que passamos por todas essas existências até estarmos agora numa casa espírita, estarmos agora assistindo uma live falando sobre isso. Mas nós já fomos aqueles homens que passamos por todo esse processo. E o que seria essa ideia politeísta nesse contexto da evolução do pensamento religioso? A história religiosa, ela classifica a religião em politeísta e monoteísta. O que é o politeísmo? Eu falei, é o sistema de crença em vários deuses. A pessoa crer, adora vários deuses. E o monoteísmo? Mono quer dizer um, poli quer dizer muitos, monoteísmo aceita apenas o quê? Um único Deus, Criador supremo de todos os seres e de todas as coisas do universo. As manifestações politeístas, elas apresentam algumas características. De acordo com o tempo, a localidade, haviam várias formas dessas manifestações politeístas. Então, alguma dessas características, por exemplo, a mitológica, era um conjunto de mitos de determinado povo. Fetichista, o que é fetichista? Era o culto de objetos, de fetiches, a que se atribuía poder sobrenatural ou mágico. Até hoje a gente ainda vê isso. A pessoa, determinados objetos, ela atribui um poder sobrenatural, um poder mágico, mas se chamava fetichista o culto de objetos. E a anímica? O que seria anímica? Anímica vem de ânima, alma. Então, anímica era o culto da alma humana.
Mas não para por aí. Tinha também a adoração dos astros, ou da mitologia astral. Adorava-se o sol, a lua, as estrelas, adorava os astros. Tratava-se de uma teoria, alguns que pesquisando, estudando, analisando, trouxeram uma teoria. No século XIX, essa teoria foi desenvolvida no século XIX. E nessa teoria eles dizem o quê? A religião começou com a adoração dos astros. Segundo alguns pesquisadores, segundo alguns estudiosos dessa área, eles no século XIX diziam a adoração dos astros ou a mitologia astral foi da onde surgiu a religião. Começou com a adoração dos astros, considerados sagrados pelos povos primitivos, porque eles não conseguiam saber explicar. De manhã está um sol esquentando, iluminando. Depois ele some, aí aparece uma lua brilhante no céu. Eles achavam aquilo sobrenatural, sagrado, e ali eles passavam a adorá-los. Mas também a magia. A magia seria o quê? Para alguns estudiosos, a magia é o ponto inicial da religião. Esse outro grupo já entende diferente. Uns acham que a religião surgiu com a adoração dos astros. Outros acham que foi através da magia, que seria esse ponto inicial. Para alguns, a magia antecede a manifestação religiosa. Mas teve outras formas também. Outra foi o quê? O manismo. O que é manismo? Nome meio estranho. Manismo. Esta característica indica que a religião nasceu do culto dos antepassados, desde o momento em que o homem começou a cultuar os seus mortos. E nós sabemos em várias tradições, em vários lugares do nosso planeta, que ainda existe, assim, de uma forma muito forte, esse culto aos antepassados. E isso iniciou o quê? Quando o homem começou a cultuar os seus mortos. Nós agora já vamos, dia 2 de novembro, que está próximo, é uma data que no Brasil, aonde a gente reverencia o ente querido que já não está presente. Mas nós espíritas não temos esse culto dessa maneira. Porque eu preciso estar ali no cemitério. Não, porque nós sabemos que podemos ir sim, nada nos impede, mas que a verdadeira ligação é através do nosso pensamento, através da nossa prece, através da nossa emissão de muito amor, para que aquele ente querido, ele receba as nossas vibrações e ele se sinta bem, se sinta feliz. Não é necessário ir a um determinado lugar para poder lembrar de um ente querido. Até porque ali o espírito dele não se encontra. O que se encontra ali é apenas um corpo sem vida, mas o espírito que é eterno, ele está liberto, ele está buscando agora a sua caminhada evolutiva. Mas nesse humanismo era o quê? Alguns acham que daí que surgiu a religião, com esse culto aos antepassados. E aí a gente vai percebendo que ao longo do tempo, quantas formas de o homem manifestar esse sentimento inato, é um sentimento que já nasce com ele, mas que muitas das vezes ele não sabe explicar por quê. Eu sinto que algo de superior tem, mas ainda pelas limitações da humanidade, não tem ainda aquela compreensão plena. Nós espíritas já conseguimos compreender melhor quando Kardec nos traz todas essas informações através dos benfeitores, mas para aqueles irmãos de séculos e séculos, milênios atrás, eles não conseguiam compreender. Dessa forma, chamando Deus a tudo que era sobre-humano, os homens tinham por deuses o quê? Os espíritas. Allan Kardec, ele nos traz na questão
668, 668 de O Livro dos Espíritos, falando isso, chamando Deus a tudo que fosse sobre-humano. E os homens, que não tinham muita compreensão, chamavam os deuses, era o quê? Quem seriam os deuses? Os deuses seriam os espíritos, seríamos nós, apenas sem o corpo. Mas Allan Kardec, a primeira pergunta que ele faz com relação a Deus, na primeira obra espírita, que é o Livro dos Espíritos, é o quê? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. E os benfeitores dizem o quê? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é a maior inteligência de todo o universo, é a causa primeira de tudo. Porque Deus sempre existiu, Deus é eterno. E para nós já conseguimos ter uma leve compreensão de Deus. Mas para os homens de muito tempo atrás era muito difícil. Por isso essa adoração. Adoravam uma pedra, adoravam uma árvore. Tudo que fosse exuberante, que eles não conseguiam compreender, às vezes era motivo de uma adoração. Kardec faz um comentário na questão 668, dizendo: na ignorância que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos, altares, que eram quê? Muito lucrativos a tais deuses. Ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Kardec diz, houve muita exploração, erigiam-se, construíam-se templos, altares. Ali nós vemos, Jesus inclusive se aborreceu com relação a isso, porque o templo, sendo um verdadeiro comércio, vendendo animais para os sacrifícios, e ali havia o lucro. Os sacerdotes lucravam, os vendedores lucravam, mas o que é que nós constatamos? Todas essas criaturas que eram adoradas como os deuses eram espíritos desencarnados com as suas limitações. Já alguns com certo grau de evolução e outros não, porque nós sabemos que ao retornarmos ao mundo espiritual, nós não vamos virar santos, nós vamos chegar lá da mesma forma que nós éramos aqui. No 5º livro, a Gênese, que vem através de Allan Kardec, no capítulo 2, no item 17, Kardec nos diz o quê? Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só. Mais tarde, a humanidade foi percebendo que todos aqueles deuses que eles adoravam, na realidade, a força suprema que existia era apenas uma. É isso que Kardec vem dizendo. No livro O Céu e o Inferno, também Kardec nos traz, na primeira parte do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 1, no item 12, nos dizendo com relação às tradições religiosas do politeísmo. E ele nos diz, em todas as épocas da humanidade, Deus jamais deixou de enviar ao planeta espíritos missionários, com a incumbência de instruir espiritualmente os homens. E nós sabemos disso, desde a antiguidade, no Antigo Testamento, tantos profetas, no Oriente, quantos na Índia, quantos missionários vieram antes e depois de Jesus. Periodicamente vem um missionário com essa intenção de instruir espiritualmente os homens. E ele continua dizendo, ainda no livro Céu e Inferno, neste sentido, as religiões houveram de ser, em sua origem, relativas ao grau de adiantamento moral
e intelectual dos homens. Lógico, nós, inclusive, não por uma vaidade, mas nós sabemos que nem todos estão em condições já de aceitar a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, a religião espírita, ela requer o quê? Ela requer que nós nos empenhemos, que nós façamos a nossa própria transformação, a nossa mudança interior. E muitos querem o quê? Ir a um templo religioso, aonde aquele que ali se encontra, ali pregando uma mensagem, é que vai resolver todos os seus problemas e que vai fazer com que ele enriqueça, com que ele arrume um casamento, com que ele arrume um emprego. E nós sabemos que não é dessa forma que as coisas acontecem. Por isso, o Espiritismo não é uma religião que seja para o momento de toda a humanidade, porque cada um está no seu momento de evolução, de aceitação. Quantos ainda estão presos ao culto exterior, ao culto de querer adorar uma imagem, de querer adorar alguma coisa que ele possa pegar, que ele possa sentir. E o Espiritismo não, o Espiritismo não tem rituais, não tem nenhuma roupa, não tem nenhuma palavra decorada. É uma reflexão de aprendizado que nós precisamos fazer. Tem que ser uma fé raciocinada. Mas será que todos já desejam uma fé raciocinada ou desejam uma fé cega, que ele não tenha que parar para pensar? Porque às vezes pensar dói, mudar dói mais ainda. É muito melhor nós delegarmos ao outro para que o outro resolva tudo por nós. É muito mais prático. E dentro do Espiritismo, não. O Espiritismo não nos promete nada. Não nos promete riqueza, não nos promete um emprego bem remunerado, um bom casamento. Ele nos oferece o quê? Respostas para que nós possamos ter a força necessária, nos fortalecermos nos momentos de dores, de dificuldades. O Espiritismo, ele esclarece, ele orienta, ele consola. Para isso nós buscamos o Espiritismo. Quando nós buscamos com a intenção das vantagens materiais ou de querermos barganhar com Deus, Deus me dê isso que eu vou dar aquilo, vai ser um tempo perdido. O benfeitor Emmanuel, no capítulo 15 do livro Emmanuel, ele nos diz, nos tempos primevos, quer dizer, nos primeiros tempos, como na atualidade, o homem teve uma concepção antropomórfica de Deus. O que quer dizer isso? Muitos de nós ainda temos essa ideia. Deus, o que é uma antropomórfica? É o quê? A imagem do homem. Nós imaginamos aquele homem, aquele velhinho, de barbas brancas, uma bochechinha rosada, os olhos azuis, seria Deus. Deus aqui para o Ocidente. Aquele velhinho, muito simpático, de repente com um cajado na mão. E nós sabemos que não é assim. Nos períodos primários da civilização, a adoração aos seres invisíveis que personificavam seus deuses era feita de sacrifícios inadmissíveis. Como nós falamos, na época ainda de Jesus, ainda se faziam sacrifícios de animais, mas houve época que eram sacrifícios humanos. Como uma forma, achava que dessa maneira iria aplacar a ira de Deus, iria agradar a Deus. Ora, se Deus é amor, é perfeição, perfeição absoluta, como que ele vai se agradar por qualquer tipo de oferenda, de sacrifício? Nada. O que Deus quer de nós é o quê? É a nossa transformação. Ele quer que os seus filhos mudem,
vençam, cresçam, tornem-se pessoas de bem, homens honestos, transformar a humanidade numa humanidade fraterna, amorosa. É isso que ele espera de nós. A alegria de Deus por oferecermos um sacrifício, mas os homens antigos tinham essa ideia. Mas, de forma abrangente, Emmanuel nos diz, vamos encontrar as concepções mais remotas da organização religiosa, aonde? Na civilização chinesa, nas tradições da Índia, no Oriente, China, Índia, foram onde surgiram, de acordo com o que os estudiosos conseguiram até regredir e encontrar, foram onde surgiram essas primeiras manifestações religiosas. Na tradição religiosa chinesa, desde dessa época, desde as épocas mais distantes, Jesus enviou missionários, as criaturas que se organizavam econômica e politicamente entre as primeiras comunidades da Terra. Porque Jesus é o nosso dirigente, ele que dirige o nosso planeta. Ele escolhia missionários e dizia, olha, vai lá naquela região aonde precisa. E ali foram chegando os primeiros missionários no Oriente. É importante considerar que a tradição religiosa chinesa, ela apresenta uma feição mais filosófica do que religiosa propriamente dita. É interessante. E lá na China teve várias também manifestações, por exemplo, o taoísmo, que originalmente os termos chinês diz Tao. O que significa Tao? Tao é o caminho, caminho. É uma palavra-chave de todas as antigas escolas filosóficas da China, inclusive o confucionismo. Confúcio foi um missionário enviado por Jesus, mas somente no século IV é que o taoísmo recebeu, século IV antes do Cristo, recebeu um impulso decisivo. Como religião, o taoísmo sabe-se que começou em torno de um século antes de Jesus, antes da vinda do Cristo. Mas nós, por exemplo, confucionismo, Emmanuel, o benfeitor Emmanuel nos esclarece que Confúcio, ou Kung Fu Tse, que era o nome, Kung Fu Tse, foi o fundador do confucionismo. Na qualidade de missionário do Cristo, os espíritos superiores, eles se colocam à disposição para nos auxiliar. Ele vem na qualidade de missionário do Cristo, ele precisou saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas daquele meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. Ele vem, procura se adequar àquele ambiente onde ele vai renascer para poder trazer uma mensagem, trazer lições cheias de amor, de sabedoria. Mas e entre os hindus? As crenças religiosas hindus, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele nos fala com relação à Índia, e nós sabemos que a Índia, mesmo na atualidade, ela adora, eu acho que mais de 15 mil deuses, tem muitos deuses na Índia. Mas as organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muito os agrupamentos israelitas. Os hindus, nós falamos aqui, a China, a Índia, eles antecederam o Egito, os judeus, e da onde os israelitas, da onde saíram mais tarde, Abraão, Moisés, que vem
dos hebreus, que depois passam a ser chamados judeus. E na Índia, vem através do quê? Dos Vedas e dos Upanishads, traduzidas naqueles livros dos Vedas, de uma profundidade muito grande, e que datam de mais de 5.000 anos, esses livros. Leon Denis, ele nos diz no livro Depois da Morte, com relação ao brahmanismo, que também tem origem na Índia, vem de Brahma. Durante a época védica, do livro dos Vedas, de mais de 5.000 anos, naquele ambiente ali, onde tinham os anacoretas, ou os rishis, eles passavam os dias no retiro. E dali, depois dessa comunidade, dessas pessoas solitárias, elas viviam isoladas da sociedade, nasceu o brahmanismo. Dali surge o brahmanismo. E o Krishna foi um brahmane. A gente, talvez, muitos já ouviram falar Krishna foi um brahmane educado pelos ascetas e anacoretas, que era aquele grupo que vivia à parte. Nós vimos também, em outros ambientes, entre os próprios judeus, teve grupos que se afastaram para viver nas montanhas. E ali, o Krishna, que era um brahmane, educado pelos ascetas e anacoretas, naquelas regiões distantes do Himalaia, ele foi o grande reformador da religião hindu. Ele renovou as doutrinas védicas, que vieram através dos livros dos Vedas, apoiando-se. Olha que coisa mais interessante, hein? Nós estamos falando de uma cultura de milhares de anos. E Leon Denis vem nos trazendo isso no livro Depois da Morte. O Krishna, que renova essa doutrina védica, apoiando-se na ideia da trindade universal. E mais tarde, essa trindade universal, ela foi renascida na trindade católica. Ele também trouxe, nessa renovação da doutrina védica, sobre a imortalidade da alma e dos renascimentos sucessivos. Há mais de 5.000 anos, ele já falando sobre o espírito, que é imortal, e falando sobre a reencarnação, os renascimentos sucessivos. Só que nós sabemos que a interpretação nem sempre era de acordo como nós sabemos dentro do Espiritismo. Por exemplo, eles tinham, achando, por exemplo, o dogma da metempsicose, ou renascimento das almas culpadas, eles achavam, se o espírito não tivesse tido uma boa conduta e fosse para uma região espiritual, quando ele fosse renascer, de acordo com a sua conduta, ele poderia nascer em corpos de animais, insetos ou plantas. E nós sabemos que o espírito não anda para trás. O espírito pode até ficar um pouco parado, mas ele está sempre evoluindo. Mas ele já tinha uma noção da reencarnação. E o hinduísmo? Essa religião, ela tem origem no sincretismo também dos ensinos védicos. Lá dos Vedas também surge o hinduísmo, que prega o que o hinduísmo? A existência de um número significativo de deuses. Se a gente for à Índia ou ver um filme que retrate um documentário, nós vamos ver que eles têm, assim, milhares de deuses. E ali tinha, de acordo com o hinduísmo, essa existência de um número significativo de deuses, embora considere Brahma o primeiro grande Deus, de onde provém outros milhares de deuses. Eles têm
o Brahma, que seria um grande deus, e tem milhares de deuses, isso dentro do hinduísmo. E eles acreditam também no hinduísmo, acreditam na reencarnação, acreditam que a alma pode passar de um corpo para outro, aperfeiçoando-se, ou melhor, aquele que praticou boas ações renasce após a morte noutra forma superior, ou terá em contrário que renascer inúmeras vezes para alcançar a moksha, que é uma espécie de libertação das novas reencarnações, porque nascer outra vez é ter outro sofrimento. Eles já estão até um pouco mais, né, assim, uma noção melhor. Porque, lógico, quanto mais o espírito for evoluído, menos reencarnações ele vai precisar ter, e quanto mais evoluído, mais ele vai vindo no corpo mais superior. E aquele que ainda não se empenha por avançar, ele vai ter que vir muitas e muitas vezes nesse corpo de carne que acaba, né, passamos pelo sofrimento, enquanto aqui estamos encarnados. E para os hinduístas? Tem uma lei fatal que todo mundo fala dessa lei, mesmo quem não compreenda muito o que seja. Quantas pessoas falam, né? Nós espíritas não falamos, mas muitas pessoas falam no dia a dia, quando as coisas não estão muito bem, diz assim: ai, isso é o meu karma, isso é o meu karma. Então, para os hinduístas, existe uma lei fatal, é a lei do karma, que governa o destino dos seres humanos. Nós sabemos que não é dessa maneira, mas muitos falam, às vezes, até de uma forma um pouco engraçada, assim, mas ai, isso é o meu karma. E eles acreditam, os hindus, os hinduístas, com relação a isso. No livro ainda Caminho da Luz, Emmanuel vem nos dizendo que dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia. Porque na Grécia, a mitologia grega é o quê? Adora uma porção de deuses também, e cada deus está ligado ao quê? A um fenômeno da natureza. E é isso que Emmanuel vem dizendo. Nessa ideia de querer homenagear essas forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, então tem o deus do trovão, tem o deus disso, tem o deus daquilo. Aí surgiu na mitologia grega. Agora, segundo a mitologia grega, Zeus teve 9 filhas, denominadas musas. E essas musas, elas dominavam a ciência universal e presidiam também as artes liberais. Quem gosta de mitologia grega, a mitologia é assim, tem muitos detalhes, muita coisa interessantíssima, né, para se estudar. Mas a mitologia grega e os cantos de Orfeu, enquanto ligados à experiência religiosa, são caracteristicamente o quê? Politeístas e antropomórficos, nos apresentando uma comunidade de deuses e deusas. Por quê? A mitologia grega, politeísta porque acredita em vários deuses, e antropomórfica também por quê? Porque todos aqueles deuses, na aparência de homem, com seus mesmos desejos, com as suas mesmas qualidades, com seus mesmos vícios e defeitos. Quem lê um pouquinho da mitologia grega sabe que os deuses também são cheios de imperfeições. Eles são detentores de poderes supra-humanos e distribuídos numa organização hierarquicamente estruturada. Tem a chefia de um Deus maior e todo-poderoso, que seria Zeus ou Júpiter. E
eles têm as suas qualidades e seus defeitos, têm uma infinidade também de deuses na mitologia. Queridos amigos, nós fizemos uma rápida retrospectiva hoje, falando sobre essa evolução do pensamento religioso. Falamos hoje sobre o politeísmo e a semana que vem, quarta-feira que vem, estaremos aqui juntos novamente às 20 horas para darmos continuidade ao nosso curso de Espiritismo. Foi muito bom estar com vocês e convidamos para que amanhã, às 10 horas da manhã, também assistam o nosso Café com Evangelho, que nós temos um convidado muito especial esta semana e vale a pena compartilhar. Mas amanhã, quinta-feira, às 20 horas, nós temos outro curso, que nós chamamos que é o curso do primeiro ano. Mas estão todos convidados, porque sempre temos algo a mais a aprender. Foi muito bom estarmos juntos, paz a todos e até breve.